Bom, agora a gente vai falar sobre escritor, né? Falar um pouquinho aí, ele que também é pai de um cineasta que já esteve aqui com a gente, que é o Vitor, né? E o Ademilton é baiano, natural de Salvador, como eu falei, morou muito tempo na capital baiana, depois migrou aqui para o interior em 89, onde residiu e reside atualmente. Trabalhou como bancário, contabilista, né? E hoje dedica seu tempo a uma de suas maiores paixões aí, né? Que é a escrita, além de estar presente no mundo do cinema e da TV e do rádio como ator, apresentador. Foi premiado também, condecorado no Brasil e no exterior, por participação em várias antologias poéticas, né, e concursos, além de ocupar a cadeira número 535 da Academia de Artes e Ciências e Letras do Brasil e a cadeira 38 da Academia Literária Internacional de Poetas e Escritores e a cadeira número 265 da Academia Luso-Brasileira em Portugal, né? De Letras do Rio Grande do Sul também. Atualmente, o escritor divulga os seus livros mais recentes no site ademiltonbatista.com. Agora a gente vai falar especialmente da sua carreira e do lançamento do último trabalho dele, que é Vencendo o Tempo. É um livro muito bom, por sinal, eu ganhei um de presente. E está aqui o Ademilton para bater esse papo com a gente. Está ali o Vitor também, né? Todo mundo mascarado hoje. Bom dia, bom dia, Vitor, né? Bom dia também, Ademilton. Bom dia, Barbosa. É um prazer estar aqui novamente nesse ambiente tão familiar, né? E obrigado aí pela oportunidade de entrevistar meu pai, que é um talento muito recíproco e promissor aí para o mundo da literatura. Isso aí. Ademilton, bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Barbosa. É um prazer, o prazer é todo meu, né? Estar de volta a casa. Bom dia, telespectadores. E, assim, é um prazer, né? É isso aí. Prazer muito grande, realmente, estar aqui, ser entrevistado por você. Contar um pouco da minha história, que eu já venho contando, na verdade. Mas, em virtude de alguns acontecimentos, no ano de 2021, nós demos, assim, uma parada forçada, né? Pela vida, mas estamos de volta, devagarzinho, e vamos dar sequência ao projeto que a gente iniciou há muito tempo. O Ademilton teve aí sofreu do Covid, né? Teve problemas aí com o Covid, mas graças a Deus se recuperou. Por isso ele está de máscara ali, se precavendo e vacinado, né? No ano de 2021, como eu falei, eu tomei uma vacina, né? Não vou aqui falar o nome, mas eu tomei uma vacina e, em consequência dessa vacina, eu infartei. E aí, em consequência, também ainda, se não bastasse, eu tive um AVC, né? Isso tudo me levou quase 25 dias, em média, de 20 a 25 dias, no CTI. Então, assim, deixou assim, alguns traumas, né? Eu porque também tive esse era um problema, acontecimento viu? inesperado, né? Eu não cheguei a infartar, né? Mas o médico, inclusive, suspeitou de infarto depois que eu tomei a vacina Oxford, né? Eu tive uma miocardia. Tem gente que não gosta de falar, né? Mas eu falo porque eu fui vítima disso e tive problema cardíaco por conta disso. Já que você falou aí. Fiquei meses fazendo tratamento, graças a Deus estou voltando ao normal, né? Porque Deus comanda tudo. Mas eu tive problemas, deixei de trabalhar, uma série de coisas. Então a gente tem que falar a verdade. A minha foi a Janssen que eu tomei. A sua foi a Janssen, né? Que é considerada a melhor, né? A melhor. Mas essas vacinas foram feitas tempestivamente, sem muitos testes. Claro que tinha que fazer, né? Porque nós cobrávamos da ciência uma solução, porque ninguém poderia viver dentro de casa, né? Sem trabalhar, sem fazer nada. Exato. E a vacina veio em boa hora, salvou muitas vidas, né? Com certeza. Agora tem relatos, e não são só o meu e o dele, né? Tem vários relatos pelo Brasil afora, pelo mundo afora, de pessoas que tiveram complicações cardíacas por várias vacinas. Ali já foi a Janssen, a minha foi a Oxford, já teve nos Estados Unidos pessoas que teve trombose por conta daquela outra... tem a Oxford, Coronavac? né? Não, a Coronavac é a melhor de todas, porque é a mais fraca. É mais leve, né? Tem a Pfizer também. Tem a Pfizer, né? Acho que foi a Pfizer que deu esse problema da trombose. Então, assim, como a gente fala, é de pessoa para pessoa. Claro que muita gente não teve problema, mas outros tiveram. E tem gente que teve e nem sabe que foi da vacina, né? É verdade.
Então é isso aí. Mas é assim mesmo, né? Resumo da ópera também, né? Sem vacina não há chance. Não. Inclusive eu perdi vários amigos, né, Toné? Nós perdemos vários amigos, né? Um deles, o saudoso doutor Teovaldo, médico, né? Que nos deixou devido a não tomar a vacina, né? Ele era contrário à vacina, até por isso, por essa questão de toda a população mundial acabou sendo cobaia, porque não houve teste suficiente. Isso mesmo. Eu tive sorte, né? Eu posso dizer que tive sorte, porque eu recebi o socorro imediato aqui do meu filho, devo a minha vida a ele primeiramente, e depois de alguns amigos que me socorreram a tempo. Então, hoje eu posso dizer que não tenho sequelas. Fiquei assim com alguns sintomas, algumas coisas do dia a dia, devido ao coração. Mas assim, dá para eu retomar devagar, né, dentro do limite dele. E agora quem dita o meu tempo não sou eu mais, é o meu coração que me diz, ó, você vai trabalhar assim, tantas horas. E pronto, e eu tenho que seguir. É isso aí. Se eu quiser viver. E viver com ele, né? O importante é não parar de tentar viver. Né? Com certeza. A vida é isso, né? É uma gincana. A gente tem que estar sempre tentando, né, sobreviver contra tudo e contra todos. É vírus que vem, como é que chama? Bactéria, né? Cada hora é uma coisa. A vida é um desafio, na verdade, né, Barbosa? Porque viver... É um desafio desde a hora que você nasce. Desde a hora que nasce, você já está morrendo. Você já começou então, é um desafio constante. É isso aí. Bom, mas vamos falar agora, né, da sua vida profissional, depois de contabilista, bancário, né? Você entrou por esse mundo da arte, a gente já conhece essa história, né? Que foi através do seu filho cineasta, você se tornou ator, fez um filme com ele, né? Inclusive, eu vi uns trechos também de um filme que vocês estão fazendo sobre a sua própria vida, né? É um documentário. Documentário muito bacana. Sobre a vida dele. E depois também como escritor, você já tem, né, não um só livro, são vários trabalhos que você tem. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Primeiro eu vou tirar aqui a máscara para que as pessoas que não me conhecem ainda, tá, né? Aqui num ambiente, né, apesar de fechado, mais distante, né, acho que não tem risco. Eu vou tirar para que as pessoas que não me viram, pelo menos ver meu rosto, né? Mas eu vou colocar a máscara só por segurança. Tá certo. Porque, na verdade, o Vitor ainda não se vacinou, em virtude de eu ter tido isso, né? E também a minha esposa também não. Outros pequenos detalhes. Então, assim, se um pegar a Covid, todos pegam. Então, não tem como, aliás, foi isso que aconteceu. É verdade. Barbosa, veja só, a minha vida, ela começa bem lá para trás, já contei aqui há algum tempo atrás no programa, né? E durante a minha trajetória. Ela começa aos 7 anos, quando eu me dei conta da minha consciência e me fiz várias perguntas, como o que eu vim fazer aqui, de onde eu vim, né? Quem sou eu? E isso realmente me levou a vida toda. E eu não tenho essas respostas ainda não. Mas a partir daí começou as indagações, os questionamentos, e eu comecei já a traçar ali a linha poética. Comecei a escrever algumas coisas que vinham na minha mente, e cheguei na adolescência também, comecei a fazer diário sobre essa trajetória até ali. Então eu conversava muito comigo mesmo. E isso, eu era o meu maior companheiro, né? Até que eu fui trabalhar no banco. Eu trabalhei com meu pai desde os 7 anos. Meu pai era vendedor de frutas. Então eu trabalhei com ele, tive uma infância assim, até a adolescência, trabalhando com ele. E pude aprender um pouco com meu pai, né? Sobre as experiências da vida, e isso foi me tirando algumas dúvidas. Mas, na adolescência foi que se manifestou realmente a veia poética, que eu comecei a fazer alguns trabalhos para a escola, e nela, inclusive, eu participei até de uma peça no Adonias Filho, com uma crônica. Eu não lembro muito que essa crônica acabou se perdendo aí pelas mudanças, né? A veia de ator, você vê que já estava lá atrás, né? Então, eu comecei a esse questionamento e dei sequência a ele. Até que o meu trabalho me tomou muito tempo e eu parei um pouco essa parte literária. Isso já foi aos 19 para 20 anos, né? E isso me tomou, eu diria que quase 30 e poucos anos da minha vida de trabalho como contador, né?
como bancário, contador, ou seja, o homem dos números. E isso não me preencheu durante a vida, né? E uma outra parte importante foi em 2013 para cá, quando o meu filho resolveu fazer um filme. Aí ele chegou para mim e falou: meu pai, vamos fazer um filme? Eu me surpreendi, né? Mas era a profissão dele, que ele gostava, amava, e eu sempre incentivei. Então, eu disse, vamos. A gente estava em viagem de férias, veja você. E aí estava com esses equipamentos, né? Câmera, de vídeo, foto, essas coisas, filmadora. E começamos a fazer as primeiras imagens. E filmagens também, né? Filmagens, fotos, essas coisas todas. E daí começou a minha história para aqui. Coleta de dados memoriais aí, né? Dos arquivistas. E acabou gerando esse documentário que vocês estão vendo aí, né? Aliás, esse pequeno curta que nós participamos de um festival na Austrália, e ficou muito legal. Isso aí é uma síntese do filme que nós estamos fazendo. O filme, na verdade, é um pouco maior, né? Ele tem uns 30 minutos, e aí é um curta de 3 minutos. Nós fizemos justamente para fazer um resumo assim da ideia, ver como é que ficava. Ele foi até reconhecido, né, na Austrália. Foi indicado, ali é você, Vitor? É eu mesmo. E a gente está usando assim imagens reais da minha infância, imagens reais da juventude dele, vídeos que naquela época se filmava na fita VHS. Né? Você conseguiu recuperar? Recuperamos, passamos para o digital. Mais bonita essa aí. São as memórias dele, né? O curioso é que o filme, claro, com exceção da doença que nós estamos querendo abordar, que é a doença do Alzheimer. Então, essa história confunde um pouco com a minha história, mas aí é ficção. É ficção, né? Aí é ficção. A gente está jogando um problema que é mundial, né? Eu diria que é uma das 5 maiores doenças do planeta, é o Alzheimer. E não há, assim, uma cura imediata. Sabe-se que algumas coisas retarda ela. Como jogar xadrez, como ler um pouco, como ler muito. Trabalhar a mente, né? Trabalhar a mente, movimentar a mente. Então, a gente não sabe muita coisa sobre o Alzheimer. A pesquisa está avançando ainda. E por isso mesmo, é uma doença cruel. Cruel, rapaz. Ela apaga a consciência do indivíduo e ainda em vida, né? Porque é meio complicado. É meio complicado. Inclusive, com relatos de pessoas que conviveram, né, com parentes que têm esse problema, a memória fica longa porque ele lembra de coisas do passado, muito longe, né, de quando ele era criança, mas não lembra de coisas recentes, de ontem, de hoje, né? As memórias presentes são apagadas de imediato ali. Isso eu acho que essa questão do Alzheimer é como se o HD enchesse. Exato. É até poético, né? Se você trazer assim para o cinema, para a poesia e para cartaz. Arthur é o nome do filme. É o nome do filme. Arthur, o nome do filme. Em homenagem a um filósofo que eu gosto, que é o Arthur Schopenhauer, né? Mas esse personagem aí, no caso, ele sofre do Alzheimer, não é isso? Ele sofre do Alzheimer. Nós entramos num debate assim muito grande, porque já é uma doença que nós tivemos um passado com ela, com a minha avó, e é uma doença assim muito triste, né? Então a gente está revisando esse roteiro para ver se realmente vai falar sobre Alzheimer. Certo. Mas é aquela coisa, já trabalhamos quase 10 anos nesse filme, falando sobre o Alzheimer. Então agora eu acho que não tem como fugir disso. E é um tema interessante porque instiga, né, a inteligência das pessoas a questionarem por que isso, como é isso, né? Exatamente. De onde vem esse problema, porque todo mundo pode estar sujeito a essa doença, né? Sim, com certeza. Eu tenho uma teoria que, claro, eu convivi com o drama da minha sogra, que ela teve o Alzheimer. Eu convivi no início, meio e fim. Ou seja, eu tenho assim um histórico da trajetória dela. Então eu comparei com outros históricos, pesquisei sobre isso, inclusive, para poder até representar melhor o filme, né? E passar essa história para o público. Certo. Então, eu tenho uma teoria, né? Então, assim, eu não vou aqui citar porque são teorias minhas, não tem científico ainda, nada provado com isso. Mas, assim, eu só vou dar um furozinho, que isso tem a ver com muitos traumas não resolvidos durante a vida inteira.
que em algum ponto da sua trajetória ali ela começa a se manifestar. Agora, claro, pode ser uma doença genética, sim, e eu acredito que seja, né? Mas ela precisa de um estupim. Como se chama de doenças psicoemocionais, né? O fator ambiental, ele desencadeia toda uma série de sintomas. Então eu descobri esse pontinho nessas pesquisas, e eu continuo fazendo essa pesquisa ainda, mas nada se foi provado em relação a isso, né? Bacana. Agora, em relação aos livros, né? Quantos livros você já escreveu até agora? Olha, esse daqui é o primeiro da série. É? Né? Agora eu tenho, assim, projetos. Todo o meu trabalho, ele está resumido, assim, em uma obra que eu quero lançar de até uns 50 livros. É uma audácia muito grande, mas eu tenho já material. É sua meta, né? Que eu escrevi objetivo. muito do ano de 2013 até 2022, eu continuo escrevendo ainda. Muitos trabalhos. Eu tenho apresentado alguns aí na minha rede social, e inclusive fui premiado em algumas instituições, né? Inclusive acadêmicas. E, assim, esse é o primeiro que eu estou lançando e já está registrado o segundo, que é o Meu Céu, né? Então, esse Meu Céu, ele vai encabeçar uma trilogia, né, sobre o Meu Céu, né? Então, eu passo essa visão poética sobre a minha vida e as coisas assim do cotidiano, né? Que eu posso ver, eu posso falar sobre elas. Eu tenho assim uma facilidade de, talvez, por isso que eu sou poeta, né? Porque o poeta ele tem que ter sensibilidade para captar assim o que a natureza passa, né? Então eu tenho esses trabalhos. Eu só não sei se ainda vou ter, né, muito tempo, não sei quanto tempo tem, ninguém sabe. Aí só Deus. Mas eu espero que a vida me proporcione esse legado. Então, já está tudo pronto. Eu só preciso agora só a parte de edição. Estou trabalhando nessa trilogia. Eu já tenho selecionado uns 350 textos para dividir, né? Porque aí vai depender muito do custo, né? Esse aqui sai um pouco um custo alto, porque eu tive com 180 páginas. Eu lancei ele com 180 páginas. E nós, junto à editora também, a gente investiu numa capa assim fosca, né? Então tem todo o material, é colorido. Mostra aí para a câmera, por favor. Aí. Vencendo o tempo. Inclusive, eu tive o prazer de tirar... de poesia. Eu tive o prazer de tirar essa fotografia aqui, ó. Do meu pai, é ele aqui. É uma silhueta, né? Uma silhueta dele no pôr do sol. Na verdade, esse livro, ele é uma coletânea de toda a minha obra que eu pretendo apresentar. Aqui tem poesias, aqui tem contos, aqui tem partes do meu romance. Poesia, prosa, tudo junto. Tá tudo junto. Aí tem, assim, vários estilos, né? Aqui tem textos de um romance que eu estou produzindo, já tenho quase 60 quase 70 páginas. E tem, assim, aldrabias, tem contos, tem sonetos. E eu falo muito de contos de amor, né? Então essa minha obra, ela está resumida nisso, né? Você diria assim, seria um autor romântico? Sim, eu me considero um romântico. Bota romântico. E ainda a moda antiga, né? Como dizia... É aquele romântico clássico. Como diz Roberto Carlos, né? Eu ainda mando flores. Exato. E aí nas redes sociais dele, ele posta tudo, né? No Facebook, no Instagram. Muitas pessoas curtem até de fora do Brasil, e principalmente no Brasil. E aí tem toda uma comunidade ali que gosta, né? Que o tema anterior foi até solidão. E tem muitas pessoas que são sós no amor, né? São sós na existência. Então buscam nele essa reciprocidade. Inclusive, ele já faz parte de uma academia luso-brasileira, né? Que envolve portugueses, né? Eu recebi, durante essa trajetória, vários convites para academias. Inclusive, a princípio, eu não estava preparado ainda para enfrentar essa obrigatoriedade de estar trabalhando em cima disso, porque eu sempre gostei de ficar livre, né? Para me expressar. E, às vezes, a literatura, ela nos escraviza, nos impõe. Então, eu não gosto de trabalhar muito com isso. Por isso que eu peneirei muitos dos convites que eu recebi para academias. A primeira dela foi lá do Espírito Santo, mas eu não aceitei essa.
agradeci e tal, não aceitei e deixei amadurecer a coisa. Até que eu fui incorporado à Silbras, como você citou aí, lá de Volta Redonda. E também aí a LIP, que é a internacional, me convidou, eu aceitei, sou imortal da cadeira 38 também, inclusive agora oficializada, né? E mais recentes eu recebi, inclusive eu trouxe até aqui as medalhas, vou até tirar do bolso aqui que tá um pouco. Mostra aí. Mostra aí para a câmera. É um peso da responsabilidade literária, né? Essa daqui é a Luso Brasileira, do Rio Grande do Sul, uma academia que ela está sediada no Rio Grande do Sul, mas é sediada no Rio Grande do Sul e Portugal também. Bonita medalha, né? Aí eu recebi... Tem a bandeira de Portugal, a bandeira do diploma, Brasil, né? E isso. Qual é a outra bandeira aí? É a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul. Do Estado do Rio Grande do Sul, brasão. Do Estado do Rio Grande do Sul e de Portugal, né? E bonita. Da academia. Aqui são os diplomas, se você quiser mostrar, são os diplomas da Luso Brasileira. Certo. E a mais recente, que foi essa daqui. E foi essa daqui, que é da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Minas Gerais. São academias físicas, né? Bonita também. Aqui. Não são virtuais, são academias físicas. Engraçado, daqui de Itabuna você não faz parte, né? Não, na verdade, eu estou até, não vou dizer que eu sou profeta, né? Mas, como disse Cristo, o profeta ele nunca é bem recebido na sua cidade. Você é itabunense? Hein? Ele já mora aqui há muitos anos. Ele é de Salvador. Eu sou de Salvador, vim com 29 anos. Eu já tenho aqui 42 anos. Eu acho que chega a ser 42. Foi de 89, né? Foi de 89 eu cheguei aqui. Então eu tenho uns 30 e poucos anos aqui em Itabuna. 40 anos quase. E eu me descobri, né? Continuando aí, eu me descobri depois de Você se descobriu poeta já adulto, foi? Olha, a minha história, como eu falei aqui, ela começa lá aos 7 anos, mas só que eu me descobri realmente na adolescência, mas eu não sabia ainda o que era. Eu estava meio perdido. Eu só vim me redescobrir, isso quase 30 anos depois, trabalhando... Ser bancário, contabilista. Trabalhando com os números. Aí eu passei a ser dos números... Contador de números para contador de histórias. Para contador de histórias. Exatamente. E um texto que me representa bastante, essa história aí, ela está nesse livro, né? Fala aí pra gente. Que é o Espelho. Eu vou dar uma lida aqui, porque vai resumir exatamente o que eu estou falando aqui. Eu tenho 2 textos que eu sempre cito, que é o próprio Vencendo o Tempo, e o Espelho. Né? Onde eu falo nesse texto aqui, porque assim, os meus textos, quem pega para ler, talvez, agora não, porque agora eu pertenço ao mundo, né? O texto pertence ao mundo, não pertence mais a mim. Mas a minha história, ela continua aqui. Então, eu conto no Vencendo o Tempo a minha trajetória toda, que começa lá dos 7 anos até o atual, né? Então, eu vou ler aqui o Espelho. Se você me permitir, eu gostaria, como nos velhos tempos do Café com Poesia e Cinema... Então, você lê o Espelho a gente lê junto, né? Lê junto? Bom, então vamos lá. Eu ia lhe propor você ler o Espelho Vitor Augusto e eu Xavier, leio o Vencendo o Tempo. E né? seu pai, Ademilton Batista, vão ler aí o... Isso, no Café com Poesia a gente fazia muito isso na rádio, na TV, né? Pode começar. Espelho. Espelho amigo, venho despedir-me, agradecer-te e cumprimentá-lo por ter sido eu tanto tempo, a metade do que eu era antes. Olho-te daqui e não me vejo mais. Somente tu que aí estás. Por isso sigo, deixo contigo o passado que fui. Dele não posso levar. Desse lado, não devo mais estar. Tornou-se pequeno para nós dois. Há tempos, tu foste meu amigo, o abrigo que precisava, até o despertar. Do lado que estou agora, serei um explorador de mim mesmo. Sozinho seguirei. Ademilton Batista. Parabéns, é bonito. Esse texto já tinha lido ele. Tem um livro que eu ganhei de presente, né? Eu agradeço. Ô Ademilton, quem quiser adquirir o seu livro, como é que faz? Ele olhou para mim porque
É engraçado, é pai e filho, né, Barbosa? Mas é como se eu fosse meio que assim um empresário dele. É o agente, né? E aí a gente trabalhou junto na época para criar um site que é justamente aí que as pessoas podem comprar. Eu até passei uma foto aí para Rafa. Mostra aí de novo, Rafa, a foto aí, do site. É um website que é o ademiltonbatista.com, e aí lá dentro tem uma loja virtual onde as pessoas podem estar adquirindo o livro. Ademilton Batista. Exato, o livro. Lá você pode ver, parece que ali tem vídeo, né? Não, início... Isso, tem o Vencendo o Tempo e a versão digital do Vencendo o Tempo que está na Amazon, pode ser adquirido. Está na Amazon também, você pode ler no tablet. Como é que é o nome desse tablet? Eu esqueço. Esse é o Kindle. Kindle, Isso, já está na versão Kindle, então não é PDF, né? É o Kindle mesmo. Você pode virar a página assim no celular, bem bonitinho. Tem ele em áudio também para pessoa deficiente? O audiolivro, você me deu uma ideia boa. É um projeto que eu tenho, eu anunciei lá nós anunciamos não na só para rádio. pessoa deficiente, né? O audiolivro hoje você está no carro, no trânsito, né? Você não pode ler, então você vai ouvindo, assim, né? Exato. É interessante. Eu tive essa ideia aí lá, eu diria que no 2018, quando a gente estava na rádio. Né? Então, por quê? Porque nosso público, a princípio, a gente não tinha um público definido para ouvir. E à medida que a gente foi apresentando o programa, tinha pessoas cegas que gostavam de ouvir e ligava para a gente, pedia para ligar. E aí surgiu a ideia, vamos fazer no futuro esse primeiro livro, pelo menos, um audiolivro. Audiolivro, Hoje está muito na moda, né? Em São Paulo o pessoal está ali no trânsito e está ouvindo. Está ouvindo, né? Exatamente. Hoje em dia ninguém tem muito tempo. Hoje a cidade, todo mundo tem hoje engarrafamento, seja cidade grande, média, né? Pequena. Por isso que os podcasts estão cada vez mais crescendo. Exatamente. E aí só um detalhezinho, Barbosa, tem o terceiro livro, o segundo livro mostra dele, aí, Rafa, de novo aí. Que é o Meu Céu, né? Que já está em pré-venda, nós estamos editando. Está ali naquela foto do site, né? Isso, E aí, quem quiser adquirir, já pode adquirir está ali, o Meu próprio Céu. site mesmo. Ele já está online. Já está online, já pode fazer a compra. Eu acho que hoje o online deve, né, fazer mais sucesso, embora tem muita gente que gosta do livro físico, né? Tem o saudosismo. Livro impresso, eu mesmo gosto do impresso. Tem gente jovem também que gosta, né? Saudosismo não. Eu mesmo gosto muito do livro impresso. Eu me lembro quando eu era criança, que eu ganhava um livro, eu gostava daquele cheirinho, né? Porque parece que a tinta, o material era um cheiro especial. Dá prazer você pegar, dava prazer pegar, manusear o livro, né? E outra coisa interessante, que você sublinhava aquilo que você gostava, você vai marcando. né? Sim, é verdade. É isso aí. Ademilton Batista, muito obrigado por você ter vindo aqui. Parabéns, né, pelo seu trabalho, por mais uma vitória na vida também que você teve na sua saúde, né? E parabéns pelo livro. Né? Espero que esse seja o primeiro de muitos, como é a sua meta. Já estamos aí online, você viu aí, já estamos com outro ali, né? Escrito. Então nós temos alguns exemplares ainda à venda, né? A grande parte eu já vendi, porque eu ia fazer o evento. Mas eu estou deixando assim um mínimo, pelo menos, para o evento que vai ser conjunto. Mas venha cá, no site também você pode vender para a pessoa comprar ele e imprimir em PDF, também, não pode? Exatamente. Pode também. Pode imprimir em casa e ter o livro impresso também, não é isso? Barbosa, eu gostaria só, antes da gente concluir, esse trabalho ele foi assim muito impactante para mim como filho, porque eu vi um pai que estava inclusive com depressão na época. O tema aqui anterior foi esse. E ele se transformou. Ele passou 50 anos dentro de uma vida que talvez ele tenha desandado em algum momento, e aí ele entrou nessa depressão. E eu vi ele sair do fundo do poço através disso aqui. Quando ele se descobriu, né? Exato. E aí esse livro, o título, ele é bem sugestivo, Vencendo o Tempo. Porque todo mundo, na verdade, pode vencer o seu próprio tempo. E eu deixo aqui essa mensagem para todos que estão assistindo. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para vencer o próprio tempo. Meu pai é um grande exemplo disso. Ele descobriu através da poesia, outros descobrem através da música, da pintura. É sempre possível mudar. Na entrevista anterior, o tema foi, inclusive, solidão, né? Na verdade, eu me senti uma pessoa só, embora estivesse sempre rodeada, né, de pessoas, mas eu me sentia só. Então hoje eu posso dizer, eu fui preenchido com esse meu trabalho, essa minha redescoberta e o caminho para que eu pudesse dar um sentido maior à minha vida. E hoje você sente isso? Então eu eu me sinto feliz com o trabalho que eu estou fazendo, o trabalho que eu gosto de fazer. Às vezes, eu estou trabalhando como contador de números
né? Deu uma parada por enquanto, mas, assim, quando eu estou trabalhando, eu não me sinto satisfeito comigo, mas quando eu estou escrevendo, eu me sinto feliz. Então, eu me preenchi. Que bom. Então, eu posso dizer hoje que a solidão é um estado apenas de alma. Se você consegue encher a sua alma, o seu corpo ele vai sentir essa, digamos assim, essa onda. E você pode viver plenamente, sim. E se tiver com amor no coração, então, eu não estou dizendo amor de companhia. Estou falando amor próprio, seu, que você pode trazer isso para a sua vida. Universal. Porque se você se amar, a vida, o mundo vai refletir você. De certa forma, vai refletir E quando você tem essa sensação do amor, né, você vê tudo de uma forma diferente, né? De uma forma melhor, de uma forma mais bonita, né? O seu olhar transforma. A vida fica mais colorida. A vida fica mais colorida, né? Por isso, quando eu vejo, às vezes, pessoas reclamando muito da vida, de tudo, porque ela não está conseguindo enxergar as coisas boas, ela só consegue enxergar as coisas más, né? É verdade. Então é o estado de espírito que faz isso. Com certeza. Parabéns. E para fazer isso tem que ter também coragem e atitude, né? Porque não é fácil você mudar assim e falar, não, isso aqui que eu quero, vou largar isso aqui de lado um pouco, vou cuidar disso, né? Muitos anos, né? Muitos anos naquilo ali, né? A vida inteira. Eu, só encerrando, que você já anunciou, eu quero deixar aqui o seguinte, dizer apenas um poema curto que vai fazer parte já do meu céu ali, que eu digo aqui assim, isso eu escrevi em 30/11/2018. Amar é se tornar um novo ser, é iniciar uma nova roupagem, com simplicidade e plenitude de sentimentos e entregas, sem fragmentos. Bacana. Bacana. Esse programa, para você que ligou a televisão atrasada, né? Hoje também a gente começou um pouquinho atrasado aí por um probleminha técnico, mas ele vai ser reprisado, né? Logo mais às 13 horas e às 18 horas. Então, se você perdeu, você tem duas oportunidades aí, você que é assinante da TVC, de nos assistir. E futuramente também, acho que ainda essa semana, vai estar disponível no nosso aplicativo e no YouTube, tá bom? Você pode rever essa entrevista com o cineasta Vitor Augusto Xavier e o seu pai, escritor, né, revelado aí, né, de coração, mudou radical, né, aí de profissão, de contador e de bancário para escritor, né, poeta, cineasta também e ator, Ademilton Batista, que esteve aqui com a gente. Eu agradeço muito, Ademilton. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? E Vitor. Espero que em breve vocês voltem aí à tela também, né? Com um novo produto aí pra gente. Eu agradeceria muito. Vamos sim. Um prazer enorme. Com certeza. Isso aí, vamos sim. Um abraço. Um abraço aí. Bacana, né, Toné? A história aí de vida e do poeta. Superação, né? Superação, mudança, né? Transformação. Que nem todos têm coragem, né? Às vezes você tem um dom, ali você está naquela profissão ali, sei lá, de repente como servidor público, né? Ou como um escriturário, um bancário, sei lá, e aí você está ali angustiado, trabalhando insatisfeito. Eu acho que ele se reinventou. Não, ele se reinventou, mas tem gente que não tem essa coragem, né, Toné? Aí primeiro tem que ter coragem realmente. Eu já estou aqui até agora, eu vou me aposentar, eu vou isso, eu vou aquilo, e aí vai passando o tempo, a pessoa continua infeliz, né? Eu digo sempre para ele, fazer o que gosta e dar prazer para você já é um grande passo para você viver bem na vida. É isso aí, é isso aí. Primeiramente isso. Obrigado, Ademilton, obrigado, Vitor. Obrigado a você.